Paz. Aquele pastor é de... Ele, Rio Preto. Rio Preto. Fala para ele vir aqui. Deixar uma palavra. Ele vai ficar aqui ao sol, aqui, ó. Vem aqui pro senhor dar uma palavra aqui, ó. Esse aqui é o pastor Ronaldo Sattler. Pastor, hoje nós estamos tristes. Muito. E estamos com o coração fortalecido. Sim. Um homem de Deus deixa a Eu fui o último a visitá-lo. Segunda-feira, fiz uma visita para ele de 2 horas mais ou menos. Cheguei lá na residência dele às 4 horas até às 6. Eu sou de São José do Rio Preto. Como que é o nome do seu completo? Donizete Ramos Rezende. Rezende. Fui ovelha dele em São José do Rio Preto nos anos 80. Cheguei em São José do Rio Preto no ano de 1982 e ele... E ele está chegando aí, ó, o pastor Edson, né? Então... Foi um grande homem. Viemos fazer o adeus, a despedida, o até breve. Logo, logo nós estamos com ele. Você vai me empurrar aqui para dentro, aqui, só um pouquinho. Deixa. O senhor quer ir na onde? Eu quero ir para lá. Vou para lá. É. Tá preso? Ah, a rodinha virou. E aí eu vou só tirar mais uma. Ô pastor, Sim. Nós vamos conversando mais aqui. Sim. Essa visita do senhor foi providencial. Então, parece que ele estava esperando só a minha última visita para partir. Deixou saudade. E foi para a glória. Aonde passou, É, aqui nós estamos no Jardim das Oliveiras. Esse lugar aqui é muito muito bonito, né? bonito e merece os justos. Aqui você só tira, empurra só mais um pouquinho para frente aqui, assim, ó. Tá. Ô pastor, vamos chegando aqui pra gente conversar mais um pouco. Aqui a gente tem muitos pastores aqui. O Paulo César, aí ó, bom. E pastor, o senhor já exerce o ministério há quantos anos? Eu já sou crente há 60 anos e exerço o pastorado já há quase 30. 30 anos. É. E fui diácono, presbítero, né? E pastor lá em São José do Rio Preto. Nós estamos há 41 anos lá. Coisa boa. A minha família está meio amarrada com São José do Rio Preto. É? Eu tenho uma neta que está namorando com um moço de lá. E eu tenho um filho casado com uma filha de São José do Rio Preto. Olha, Ele é médico em Pirassununga. São José do Rio Família Cruz. Preto. São José do Rio Preto é uma das melhores cidades do interior de São Paulo. Depois de Franca, né? Isso. Depois de Franca. É igual Mulher Bonita. É. Depois da minha pode ter outras, mas a primeira é a minha. Ali. É a mais bonita. São José do Rio Preto. Ô irmão, nós estamos aqui nesse lugar fazendo a despedida do homem que deixa saudade. Pastor Edson de Oliveira. Eu vivi esse tempo. Pastor Ronaldo. É. Você está forte? Tudo bom? É, chega um pouquinho. Aí dá de passar. Né? Dá de passar aí. Vai ajudar. Você não tem carta desse não, Donizete? Dá pra passar aí? Dá. O motorista faz só. Ah, tá. Ah, certo. Então tá bom. Por aqui. Agora não me pergunta na onde. Não sei. Eu nunca veio com os Não fiz. Ela tá aqui. Lá em São José do Rio Preto tem um parecido com esse, um pouco maior do que esse aqui. Chama Jardim da Paz. Da Paz. Aqui das Oliveiras, aquele moço ali é o responsável aqui para guardar. Não, Você sou não não. trabalha aqui não? Trabalho na Indef. Da Indef. Ah, eu Só da não tem Indef. Oliveira aqui, né? É só não tem a Oliveira, mas o jardim é dela, né? Paulo, deixa aqui. Vem cá, Isaías. Você tá aqui, 2 companheirões. O seu pai foi grande pastor Bolsanufo. Fica aqui, conversa com o Paulinho aqui. Bota a mão no ombro do Paulinho aí. Vocês dois, você falando do pastor Edson e o Isaías falando do pai dele, pastor Bolsanufo. Eu tive um privilégio de
conheceu o pastor Edinho lá em Rio Preto, na posse do pastor Perozinho. Quando ele chegou em Franca, primeiro dia que ele chegou em Franca, o primeiro carro que ele andou na cidade de Franca foi o meu. Eu tenho... Isso foi em que ano, Paulinho? No ano que ele chegou, não me recordo se foi 84, não me recordo exatamente. 84. Porque o Perozinho chegou aqui primeiro, né? Sim, o Perozinho chegou aqui e depois ele foi para Rio Preto e o pastor Edinho veio para assumir o lugar dele. Tá seguindo o corpo agora e depois nós vamos... Vocês vão ficar aqui para conversar mais um pouquinho. Aqui tem o outro que foi companheiro, amigo, o Tive pai o prazer de conhecer o pastor Edson, um grande companheiro do meu pai, pastor Eurico Bolsonaro, o qual já está no céu. Eu tenho certeza que agora estão na festa lá no céu, já está no seio de Abraão. O pastor Edinho foi um exemplo de vida, foi um exemplo para o meu pai, para a nossa família. Temos muito agradecimento por ele, só agradecimento em nome de Jesus. Paulinho, esse tempo eu convivi de perto com o pastor Edson. Ele viveu os grandes momentos de crescimento da igreja, nos grandes congressos, nos grandes... Né? O pastor Edinho foi um desbravador de Franca, né? Um grande desbravador. Ele foi o homem que provocou o crescimento expansivo da igreja. Levou para os bairros mais remotos de Franca, né? Adquirindo terrenos, começando as construções de hoje, lugares que são grandes igrejas, mas que começou pequeno. Ele foi uma das pessoas que deu início a isso. Você está falando, ele fez substituir o pastor Santana, não diretamente, que depois passaram o pastor Perosini, né? Não, o Perosini veio substituir o pastor Santana, depois em permuta, né, que o Perosini era de Ribeirão, depois pastor Perosini foi para Rio Preto em permuta com o pastor Edinho, e o pastor Edinho, que era de Rio Preto, veio para Franca. Agora eu vou contar um negócio para você que você não sabe. A origem, a raiz do pastor Edson é metodista, em Garapaba. Sim. Sim? Sim. Você sabia? Sabia. Eu tinha grandes momentos de conversa com o pastor Edinho, tive grandes momentos. Ele era foi meu pai. Ele foi um grande amigo. Emociona a gente Nós falar. tínhamos uma grande consideração. Eu agradeço muito ao pastor Edinho, aos momentos que nós pudemos conviver junto e os momentos que a gente pôde trabalhar em prol da igreja junto. Oi, irmão, bom? Bem. A paz. O senhor está deixando aqui a mensagem do pastor Edson, né? Como que é o seu nome? Didi. Didi. É apelido, todo mundo conhece o Didi. Como que é o seu nome? Benedito Gonçalves. Benedito Gonçalves. É. Você é da Assembleia lá? Sou. Sou, mas agora eu estou afastado, mas eu era da Assembleia. Conviveu com o pastor Edinho? Meu cunhado. Seu cunhado? Meu cunhado. Então você... Aquela mulher ali é irmã dele, é minha cunhada também. Me fala um pouquinho da família do pastor Edinho. Ele era da Metodista? O Edinho, nós era amigos há muitos anos, Deus me livre. O Edinho tinha caminhão e eu era motorista de caminhão. Fui trabalhar para ele, casei com a irmã dele. É mesmo? É. Mas nós ficamos amigos demais da conta. Eu estava para vir aqui, eu moro em Tupaciguara. Tupaciguara? É. Rapaz, que... Vem cá, só um pouquinho, eu tô filmando aqui, eu sou pastor da igreja presbiteriana e eu fui amigo do pastor Edson.
Então, Tapaciguara. Tupaciguara. Tupaciguara. É pra lá de Uberlândia, 70 quilômetros. Mas ele é natural de onde? Igarapava. Igarapava. É, eu também sou. Você é de lá? Ó, meus sentimentos. Seu irmão foi um grande homem, um servo de Deus, amigo. Eu fui companheiro, amigo dele. Eu sou presbiteriano, mas eu convivi com ele todo esse tempo. Coisa Certo. boa, né? Aqui de Franca. Ele era uma ótima companhia, né? Uma ótima companhia. Verdade. Como que é seu nome? Geni, Geni. Ô Geni, fala o nome dos seus irmãos. meus irmãos. Pela ordem, os mais velhos, aonde que ficam eles? Edson, ele, É o mais velho? mais velho. Enodes, já faleceu. Sim. Eliel, Ele... Leni, Faleceu também. faleceu. Lourdes e eu. Radamés e Geni. Radamés é um piloto da CTBC em Uberlândia. Era. Agora ele tá doente. Teve um médico, irmão. O doutor O Enodes. Enodes. Enox. Agora me fala o nome do seu pai. Meu pai é Vitor e minha mãe Antônia. Vitor de quê? Vitor de Oliveira. E a sua mãe? Antônia Gonçalves de Oliveira. Você nasceu aonde? Eu nasci na usina Junqueira. Junqueira. O seu pai trabalhava na usina? Meu pai trabalhava na usina. E os meus irmãos mais velhos também chegaram a trabalhar lá. Eu sou presbiteriano e eu fiquei sabendo que ele conheceu o evangelho da igreja metodista ali de Igarapava, quando ele que falando. Não, ele conheceu, ele foi passear em Santos e nós tínhamos várias tias lá e uma tia convidou ele para ir na igreja assistir o culto. Ele nunca tinha ido. Aí ele estava até em lua de mel com a Jônia. E aí ele foi e o coral cantou aquele hino Cristo vai hoje passar? Cristo vai hoje passar. Quando fez o apelo, ele levantou e foi, ninguém segurou ele. Lá, não deu bola para o Anjone e foi embora. E aí a minha tia falou assim, você não vai acompanhar ele? Não, aí ela foi atrás. Aí ele aceitou Jesus. E veio para Ituverá, Igarapava, né? Foi consagrada pastor em Igarapava. Igarapava. Mas eu tenho uma gravação aqui que está falando, ele falando um testemunho que ele falou que ele conheceu lá que tinha um trabalho metodista em Igarapava. Tinha igreja metodista, era pertinho da minha casa. E os meus parentes, né? Meu pai é da família Marçal também, e eles eram, a maioria, tudo metodista. Eles eram todos da igreja metodista. Eu frequentei uma época metodista. A metodista ali. Mas ele se converteu em Santos, na Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Eu vou fazer uma perguntinha a mais aqui. Você conheceu o avô e a avó? Olha onde que eu... O meu avô e a minha avó, por parte de quem? Do meu pai? De pai e de mãe. Eu conheci minha avó por parte de mãe. Qual que é o nome dela? Severiana. Severiana. Vovó Severiana, Agora os avós por parte do meu pai eu não conheci, não. Mas o evangelho na minha família entrou através do meu avô, o pai do meu pai, vovô Fabrício. Ele pregava o evangelho na rua, ele era um leitor da Bíblia. Ele lia a Bíblia e ele saía contando as histórias da Bíblia na rua. O evangelho nos alcançou por causa do meu avô. Aonde que ele morava nessa época? Igarapava, ali na usina Junqueira, Delta, por ali. Ó. Ele frequentava metodista ou não? Não, ele não tinha placa. Ele tinha lia placa. a Bíblia e saía pregando na rua. Contando as histórias no bar, na esquina. Ele era pai de muitos filhos ou não? Falou, meu irmão. Obrigado. Meu pai, quantos filhos eram? Aí, Jair Teles. Aí, ó. Vou até gravar aqui, ó. Não esqueça do seu pai, ó. Eram 5 grande. Aí, ó. Olha, mas eu não sei o tanto, mas eram muitos filhos. Muitos filhos? Eram. Ó, eu deixei aqui um registro que eu tenho feito e eu fiz todo do velório. Vocês talvez vão acompanhar. Que mensagem bonita, palavras oportunas. E ficou tudo registrado. E eu tenho uma gratidão muito grande àquela família. Eu me lembro da irmã Jona regendo o coral. Que coisa linda. É verdade. Certo? Aqueles momentos bonitos do evangelho aqui da cidade de Franca.
o pastor Edinho viveu esse momento tão bonito. A minha mãe era muito crente, mulher de muita oração. Então, isso tudo é tudo promessa. Nenhum vai escapar. Que coisa Que é bonita. promessa que Deus fez para ela, eu sei. Porque os meus sobrinhos, que são os netos da minha mãe, Ótimo. todos conhecem o Evangelho, todos já estão chegando. Que coisa boa. É. Obrigado, companheiro, pela atenção, viu? Você conduziu hoje uma pessoa ilustre, viu? Pode ficar honrado porque foi grande. Como que é seu nome? Geni. Geni. Eu chamo Geni. Obrigado. E o seu nome é? Benedito. Benedito. Eu tenho apelido de Didi, que todo mundo conhece por Didi. Gente, ó, eu quero deixar aqui a minha palavra de gratidão a Deus por essa vida tão preciosa do pastor Edson Eu de também. Oliveira. Eu hoje orei lá só agradecendo e louvando a Deus pela vida dele. Eu Uma vida maravilhosa. Agora eu vou só um parênteses aqui. Eu tenho 36 anos de cadeira de rodas. Quando eu cheguei em Franca, ele chegou. Logo depois eu sofri acidente e eu recebi todo o carinho, a atenção daquela família, viu? E eu já tenho 36 anos e fortalecendo a minha fé. Que coisa bonita. O pastor Edson, o senhor deixou saudade. Adriano, só foi saudades muito... mesmo. A condução do trabalho foi tão bonito. E eu quero destacar aqui a simplicidade, porque o Evangelho está nas coisas simples. Exatamente. Louvado seja o teu prazer te nome. conhecer, viu? Um prazer. Ronaldo Gomes Sattler. Ronaldo. Eu sou da Presbiteriana. Esse me chama prazer, lá. viu? Foi uma Jesus te alegria. abençoe cada vez mais. E a família, toda a sua família. Deixa uma palavrinha para a família toda, né, dessa luz do Evangelho, né? Que o Evangelho restaura, É verdade. resgata. Né? Um abraço. Boa viagem, Dito. Obrigado, Foi um senhor. prazer muito grande. Obrigado. Muito Senhor grande. pastor. Ótimo. Ó, fala um pouquinho do pastor Edson aqui para mim. Ô, meu irmão, tudo bem? Senhor, tudo bem? Deixa uma palavrinha aqui do pastor Edson pra gente. Pastor Edson, o senhor foi um exemplo de vida, nos trouxe um ensinamento extraordinário, fantástico. Nós não vamos esquecer nunca. Vai ficar registrado na nossa mente, na nossa história. Ronaldo A Sattler. família toda. Aí, ó. É senhor, irmão. Obrigado, meu irmão. Me deixa aqui o seu Esse aqui nome é seu completo. pai? É seu pai? Seu pai? Aldo Garcia da É Silveira. senhor. Aldo É Garcia. Você frequenta a igreja lá Eu estou em Sertãozinho. em Sertãozinho. Assembleia de Deus de Sertãozinho. Deus abençoe, viu? Amém, amém. Pastor Santana. Ela é campo do pastor Santana. Campo do pastor Agora é o pastor Jairo, né? Que é o filho. O Jairo. É. Ó, um abraço e foi muito bom você ter vindo e trazendo essa inspiração e deixando aqui esse registro. Pastor Edinho, eu tenho história com ele, entendeu? Eu me converti na adolescência, eu tinha acho que uns 16, 17 anos, ele era presbítero lá em Garapava. E de lá a gente não se apartou mais, ele era muito amigo do meu pai. Meu pai já foi, O nome do seu pai. Lázaro Garcia da Silveira. Era muito amigo, eles eram muito amigos. E a sua irmandade, os seus irmãos, o nome dos seus irmãos? Eu tenho vários irmãos, o meu irmão mais velho chama Walter, mora lá em Buritizal, né? O outro, Gilberto, já morreu, tem outro mais novo que já morreu de Covid. Eu tenho um que mora em Santo André, que é pastor lá, pastor William. E duas mulheres, uma que ela é viúva do ex-prefeito lá de Buritizal, que ele faleceu com Covid, e a outra também mora lá. E tem um irmão que mora no sítio lá. Me fala, essa moça que está aqui do seu lado, deixa que fique Então, aqui perto. essa minha senhora está me acompanhando. Ela Há quantos anos? Nós estamos casados há, acho que Vai fazer 8 ou 9 anos. fazer Mais 9. ou menos por aí. 9 anos. É. Eu fiquei viúvo, né? Certo. E ela também estava viúva, então nós encontramos. Parabéns. Obrigado. Deus abençoe muito. Amém. Amém. E O nome do senhor é? bom retorno. Ronaldo, Ronaldo. eu sou da igreja presbiteriana. Eu me lembro do senhor. O senhor já não pregou lá no Aeroporto 3? Já, muito. Eu dirigi o Aeroporto 3, na época do pastor Edinho. Eu me lembro do senhor ter ido pregar lá. O senhor é da presbiteriana. A minha filha é da igreja presbiteriana de Tuverava. Ela é líder do louvor lá. Como que é o nome dela? Ana Cristina. Ana Cristina. Ana Cristina Garcia de Almeida. Ficou viúva o ano passado
O marido dela morreu de câncer, coitado. E ela está lá cuidando dos filhos e cooperando na igreja lá. Ô irmão, o seu nome é? Aldo. Aldo. Isto. O evangelho dá uma tranquilidade pra gente, uma Sim, paz, sim. uma luz. Olha, o evangelho dá uma paz, uma tranquilidade e outra coisa, dá também conhecimento, entendeu? Porque toda pessoa que se converte percebe que a cultura dele melhora. Não é verdade? Aumenta a capacidade, a visão, o intelecto, aumenta tudo, melhora. Percepção, É. a vida. Você descobre a vida Sim, em Cristo. É, justamente. O evangelho traz isso. É verdade. O significado da vida. Tem gente que está cego olhando assim, a gente tem procurando, juntando só dinheiro. É. Olha a riqueza do pastor Edson. Então, é verdade. Pastor Edson, eu lembro, outro dia eu estava vendo o YouTube lá no Google e eu me lembrei da igreja que ele construiu em Registro. Ele foi pastor em Registro, lá perto do litoral, para baixo, lá, indo para o Paraná, na Relipteco. Sim. E eu vi lá. Espera um pouquinho. Deus abençoe, viu? A fachada da igreja, até eu pensei comigo, vou tirar uma foto e vou mandar para o pastor Edinho. Isso faz uns 15, 20 dias mais ou menos, mas não cheguei a fazer isso. Ó, Aldo, foi um prazer. Prazer Deus foi todo abençoe. meu. Amém. Boa Deus viagem. abençoe. Foi Muito obrigado. Bom. Muito obrigado. Bom. Deus abençoe. Olha, me fala aqui, vem aqui. Uma minha? Fica mais longe, diga aí assim, falando assim, mais longe aí. Levi. Olha, pastor Ronaldo, a gente hoje tá triste, né? Porque o pastor Edson foi aquele homem que, assim, pra mim, na Semadef, no Chama Viva, foi uma pessoa muito importante. Porque ele deu apoio para nós poder evangelizar essa cidade e a região, né? Tivemos essa oportunidade, né, de, através do ministério dele, poder cooperar nessa obra, né? Eu tô feliz, né? Porque acredito que ele voltou para casa, né? E tá bem com Jesus. Agora, Levi, você serviu em que campo aqui em Franca? Eu dirigi a igreja do Paulistano 1, Paulistano 2, durante 1 ano e 4 meses. Depois dirigi o Miramontes 2 anos e meio, 6 anos e meio. Eu conhecia, sei lá. E depois eu dirigi o Santa Maria 3 anos e 4 meses. E hoje faz 13 anos que eu estou na Semadef, tomando conta da Secretaria de Missão de Franca. Faz 13 anos já. Desde quando eu saí lá do Sim Saúde, né? Eu estou servindo na Semadef. Você começou com o Cláudio lá? Cláudio começou, né? E depois passou pro pastor Samuel, pro Edson, e agora sou eu. Que está na frente da missão. Faz 13 anos. Quantos missionários hoje? Hoje nós estamos com 8 países. E aqui no Brasil nós estamos com projetos no sertão da Bahia, nós estamos com um projeto também no Vale do Jequitinhonha, no norte de Minas, no Maranhão. Estamos com obreiro no Paraguai, na Venezuela e em Burkina Faso. Essa menina que está aí hoje, que é a Giselma, que é na cidade do Beira, no Iraque, que é a Marina. E o pastor lá em Jampur, na Índia, e também o Olinto, na China. Até com alguns outros trabalhos que nós estamos ajudando. Parabéns, viu? Graças a Deus. É Franca evangelizando. Franca Isso... E o Chama Viva 35 anos, completou esse ano. O pastor Levi, o pastor Edson foi um fabridor de trabalho, né? Foi. Desbravador aqui. Foi ele que foi trabalhar. Porque o Chama Viva, quando começou, tinha 16 igrejas em Franca. Hoje tem 56. 56 igrejas. 56 igrejas. E essa geração nova aí, ó, é o Ronaldo ali, ó. E como é que chama lá? O Tonico, né? Como é que é o nome dele? É o Tonico e o irmão. Ó. Tiago. Ô Levi, o evangelho leva a luz para as pessoas, né? Leva a luz. A palavra, né? Ela ilumina a vida da pessoa, né? Leva a paz. Palavra. E nós temos a casa de recuperação também. É uma casa de recuperação faz 5 anos já. 5 anos. Lá em São José da Bela Vista, um sítio que nós temos lá. É isso. Graças a Deus. Hoje a Assembleia de Deus tem quantos membros? Eu acredito que deve ter uns 10 mil membros, mais ou menos. 10 mil, 12 mil congregados, mais ou menos, é isso. Comunidade grande.
Paz, irmã. Deus abençoe. Agora a Mara Martins. Mara Martins, ainda estão filmando aqui. Ah, o senhor já filmou? Já filmei e estão filmando mais. Agora filma a Mara. Mara. Graças a Deus. Pode falar, Mara. Graças a Deus que Deus me deu essa oportunidade de eu estar aqui junto, né? Agora nesse ato tão, porque o pastor Edinho era o meu pai. Devo muitas coisas a ele. E Deus me proporcionou de ver ele pela última vez, quinta-feira, através da live, e agora ele dormindo no Senhor, né? Mas graças a Deus, o que eu pude fazer, eu fiz, o que eu pude agradecer, eu agradeci, e agora ele está nos braços do Pai, né? E graças a Deus. Me conta um pouquinho da sua vida, sua trajetória. Você é nascida? Ó, eu sou de Recife, né? Aí faz 30 anos que eu estou aqui em Franca, e quando eu cheguei aqui, eu fui para uma congregação no bairro, no bairro, e nesse bairro falavam muito do pastor Edinho. Me deu um algeriza dele que eu não queria nem ver ele, mas eu não conhecia. Aí quando foi um dia eu fui para um congresso das irmãs e eu perguntei, estava lá no culto, eu perguntei às irmãs, quem é esse velhinho ali? Aí a irmã falou, é o pastor Edinho. Eu falei, o presidente? Aí quando eu olhei para ele, eu chorei muito, muito, muito mesmo. E uma voz no meu coração, que era do Espírito Santo, falou, vai pedir perdão a ele. E quando terminou o culto, aí eu fui lá, até de manhã, né? Aí eu fui lá e eu falei para ele a história. E eu quero que o Senhor me perdoe, em nome de Jesus, de eu ter feito juízo mal do Senhor, né? Aí ele, não, irmã, tá tudo certo, me abraçou. E dali virou uma amizade que chegou até hoje, né? Até quinta-feira, quando ele falou comigo, e Deus me abençoou que eu estava viajando, de eu ter chegado ontem e hoje eu participar do velório. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade que Ele me deu, de ser amiga, ser filha, ser ovelha, né? Ovelha dele. Eu agradeço a Deus por tudo, pela vida dele, da família dele. Amém. A família dele é fantástica. Eu falo, a irmã Jônia a irmã Jônia fala que eu sou a mãe dela. O pastor Edinho também falava que eu era a mãe dele, porque na hora de eu corrigir, eu corrigia, na hora de eu alegrar, eu alegrava, na hora de eu elogiar, eu elogiava, né? Então, foi assim a minha vida com o pastor Edinho. E o coral da irmã Jônia? Nossa, uma benção. Até hoje a gente sente falta dela no coral, apesar de ter a maestrina, a irmã Joana, e outras irmãs que ajudam a irmã Joana, mas a gente sente muita falta da irmã Jônia. Principalmente quando ela fazia assim, ó. Eita, glória! A glória descia. Mas agora é só saudade, né? E o legado que ele deixou pra gente. Amém? Eu vou deixar isso lá no Memórias e Vidas. Amém. Você quer deixar mais alguma palavra aí de gratidão? O que marcou a sua vida? Você conheceu o Evangelho lá em Pernambuco? Lá em Pernambuco eu era uma pessoa assim que procurava paz no meu coração, alegria, felicidade. Aí eu era muito, mas muito católica, que eu arrumava até a mesa para o padre fazer a missa, da hóstia ao vinho. E aí, como eu cuidava disso, eu vi o padre só bebendo vinho e eu ia beber vinho junto com as minhas amigas. E a gente aprendeu ali a beber, tomando aquele vinho, viu? Aí depois eu fui parar na Macumba. Aí da Macumba tinha lá aquelas igrejas de libertação. Eu fui para lá, gostei, me libertei. E quando eu tinha 5 anos de convertida, eu cheguei aqui em Franca, congreguei 2 anos na congregação da Assembleia de Deus aqui em Franca e depois eu vim para a sede. Eu não queria vir para a sede, mas Deus me mandou para a sede e Deus fez essa amizade muito boa minha com o pastor Adriano, com o pastor Edinho, com a irmã Jônia, toda a família dela. Então eu agradeço a Deus que por causa de uma coisa que eu vi, eu me tornei amiga, fiel deles. Amém? Glória a Deus. Ô, Mara, foi muito bom. Deus abençoe, viu? Obrigada. Deus abençoe. A paz do Senhor. Você lembra de mim ou não? Lembra? Fica aqui na frente, aqui, olhando aqui, para você falar um pouquinho, deixar uma história bonita aqui do pastor Edson, né? Que grande homem. Então, o pastor Edinho, ele aceitou Jesus em 71 em Garapava e ele
ele já era crente lá, né? E ele foi consagrado a presbítero lá no tempo do pastor Dionísio. Depois o pastor Dionísio foi para a Vila dos Remédios e ele ficou lá. Depois ele foi lá para Campo Limpo, então para Registro. Foi para Registro e lá de Registro ele veio para Rio Preto e Rio Preto ele veio para cá. 52 anos que eu conheci o pastor Edinho. Na época ele era jovem em Garapava, fez muito trabalho maravilhoso. Você de Garapava, ali tinha um trabalho metodista, não tinha? Tinha, tem ainda. Tem ainda? Eu sou presbiteriano. O senhor sabe aonde que o senhor cooperou comigo? Aonde? Lá em Miguelópolis. Na época, o senhor fez uma reunião com o Zé Roberto, o prefeito, Tonzinho. O pai do Oreste Querto foi com o senhor. Olavo? Como pai do Oreste Querto? Eu acho que é Olavo. Não. Eu sou Olavo. E aí foi um deputado aqui do senhor. Na época eu acho que o senhor era vereador aqui. O Gilson, ou não? Gilson. De Souza? Não era, era outro. Era outro. Um tio óculos. Eu tenho a foto do senhor lá em casa. É mesmo? O senhor assinou atrás dela. Que coisa chique, meu. Fala o seu nome completo. Pastor Nelson Moreira. Nelson, quem são os seus irmãos? Vou aproveitar aqui para registrar um pouco de família. Família? Os seus irmãos. Meu irmão, hoje só tem 2 irmãos vivos. Walter Moreira, que é pastor na cidade de Guará, e o Anísio, né, que é da cidade de Guará também. E tem uma irmã, a mais caçula. Os outros já tudo partiram para a eternidade. Fala o nome dos que partiram. Os outros Nilson Moreira, Elvino Moreira, e Amélia Moreira, Iraci Moreira e Oswaldo Moreira. Esse partido. O seu pai, como que chamava? Sebastião Moreira. E mãe? Mãe, Isaura Feliciano Moreira. Você conheceu o Evangelho como? No ano de 71, na Santa Casa aqui. Silva Manso, pastor Silva Manso, ele que me ganhou para Jesus aqui. Estava hospitalizado aqui, ele falou de Jesus para mim, eu aceitei Jesus no hospital. Então o seu pai não era de família? Não, meu pai ficou crente em 67. Meu pai e o meu irmão, o Walter, eles ficaram crentes em 67. Aí só depois de 4 anos que eu fiquei crente. E você mora hoje em Ituverava. Ituverava. Meu filho é o pastor presidente lá. Como que é o nome dele? Pastor Wallace Moreira. Da Assembleia de Deus? Isso, da Assembleia de Deus. Olha aí, hoje é um dia histórico. O pastor Edinho descansou do Senhor. Que mensagem oportuna, né? Foi a presença das pessoas ali, né? Sim. O velório dele foi um testemunho de fé, sim, né? Desafio para gente continuar. Há uns 2 meses atrás, né, pai? Uns 2 meses atrás nós tivemos o privilégio de fazer uma videochamada com ele. O pastor Edinho começou nosso lá em Garapava, né? O seu ministério em Garapava. Hoje o nosso campo ele tem 87 anos e foi em abril agora nós fizemos a comemoração dos 87 anos. E aí ligamos para agradecer, ele estava vivo ainda, e agradecer a Deus, louvar a Deus pela a sua passagem em Garapava, né? Eu conheci, quando ele chegou aqui, ele falava que tocava trombone, era mesmo? É lá na banda em Garapava. Sim. Lá na banda de Garapava? Ele botava aquele negócio e ficava soprando aqui, buzinando aquilo lá. Buzina. Que coisa bonita, testemunho de fé. Graças a Deus. Quantos anos você tem hoje? Eu tenho 40 anos. Você é novo, 40 anos. Tem um trabalho tão grande. Assembleia de Deus. Assembleia de Deus, Campo de Garapava. Eu fui pastor em Ituverava, na presbiteriana lá. O senhor foi pastor lá? Fui. Capivari da Mata. Capivari da Mata. Tem a família lá. Aparecida do Sal, São Benedito, aquela região. Daquela região. Foi uma alegria poder registrar isso aqui. Você vai ver isso aqui no Memórias e Vidas. E eu vou mandar. Depois você fica com o meu celular e eu mando para você o WhatsApp. Sim. Certo? Tá bem. Deus abençoe. Aí eu vou pegar o WhatsApp, eu vou mandar a foto que nós tiramos lá. Então tá. O senhor assinou atrás dela ainda, hein? Falou então, meu irmão. Deus abençoe. Deus abençoe o senhor. Anota aí o meu celular. Deixa eu anotar. Que coisa boa. Eu vou deixar até ao vivo, que não tem nada gravando aqui. O Paulinho tá aqui como fiscal, mas ele é da polícia. Tem medo. Que número que é? 916 992 92 28 28
22. Era 16, Pastor Ronaldo Sá. Ronaldo. Aí, ó. Puxa, que história bonita que tiramos hoje de pessoas. Seu pai está com quantos anos? 70 anos. 52? 52. Eu também sou, ué. 70 anos. Mas que mês que faz aniversário? Fez agora 11 de maio. 11 de maio? 11 de maio. Ah, eu sou mais velho que ele. Eu sou 29, tá lindo. 70 anos, graças a Deus. Graças a Deus. Deus abençoe. Um abraço. Deus abençoe. Paulinho, Um abraço. valeu. Paulinho, eu fiz os registros bonitos aqui hoje. Bom, hein? Ó, bom, aí ó, vocês ficam aqui atrás aqui, o Sérgio aqui na frente aqui, você fica lá ao lado dele. Eu queria que vocês falassem. Ô Paulinho, fica ali atrás. Não, pode deixar, pode fazer com eles. Você vai achar que esses moços são seus filhos? O Sérgio é bom pra falar, eu não falo não, eu não você falo fala. não. Você que é o cara, esse é Não, doido. vem cá, fala vocês dois aqui, fica aí. Nós, só abrir a boca para falar do pastor Edson, aí salta tudo. Fala um pouquinho. Nós estamos no velório de um homem que deixou história em Franca, né? Fala, Sérgio, eu sei que como conversou, viveu mais. Bom, nós estamos despedindo hoje de um homem gigante, pai de muitos filhos, pastor Edson, que deixou aqui, além de uma história, um legado. E mesmo conhecendo o ciclo, que a vida é assim mesmo que acontece, para nós que convivemos com o pastor Edinho, não é um dia muito fácil. O bom é que a gente tem um consolo, é saber que ele está em boas mãos e que a história dele vai continuar. Interrompeu-se o ciclo da vida, mas não interrompeu uma história, que a história vai continuar. Passou o bastão para o pastor Isaac. Hoje nós temos o pastor Isaac presidindo, porém o pastor Edinho, ele deixou muitos filhos, então dificilmente a história dele será apagada nessa cidade. A história dele ainda vai caminhar por esse terreno por muitos anos. Né, Gustavo? É isso aí. Como o próprio texto diz, o pastor Edson combateu o bom combate, acabou a carreira, mas ele guardou a fé. Eu, como um dos filhos na fé dele, filho de ministério, tive a oportunidade de ser empossado no Templo Sede como co-pastor na gestão do pastor Edson e dei continuidade na gestão do pastor Isaac. Posso atestar que ele foi um grande homem de Deus e a sua história jamais será esquecida. Dessa turma de vocês, eu vou falar assim, todo mundo tem um pedaço do Edson lá, né? Eu acho que ele tem tudo dele. Tem tudo dele. Eu acho que ninguém que está aí em evidência é o que é sem pastor Edinho. Essa é a grande verdade. Todos esses que assistiram o pastor Edinho descer essa tumba, todos, sem exceção, tem um pouco dele. Tem uns que tem muito dele. Viveram mais próximo, pertinho, juntos, né? Só eu tenho convicção, falo por mim, mas falaria por todos. Estamos onde estamos porque Deus usou o pastor Edinho. Ô Sérgio, né? Eu vou falar uma expressão aqui. Nós fomos privilegiados de ter companheiros da nossa história como o pastor Edson, né? Ah, ele é muito gigante. A história dele é grande. Esse terreno que ele chama de... Ele fala que é dele por ser de Oliveira. Tá vendo o carro? Deus abençoe, viu? Um abraço. Obrigado. Obrigado, Edinho. Obrigado. Deus abençoe, viu? Adriano. Você me perdoa, viu? Que perdoa, Adolfo? Infelizmente, a hora que a gente foi... Mas... Eu já tinha saído também. Me desculpa. Não, nada de desculpa. Adriano, o seu pai foi grande. Foi. Viveu um momento tão bonito dessas... grande humilde. Um grande humilde. E foi uma história. Humildade foi conversei com a sua tia, irmã dele, lá de Tuverava, de Garapava, lá daquela região. E contando um pouco você vai conhecer um pouquinho do seu pai através dos parentes seus aí. Que eu gravei tudo e vou editar, porque a sua palavra foi tão bonita. Obrigado. E aqueles que usaram da palavra foram tão sábios, né?
tão sábio, foi tão bonito, viu? Obrigado. Vou Obrigado pelo carinho colocar que no você teve Memórias aqui e com a gente. Vida lá. Amém? É o filho do pastor Dionísio Isso, Israel. Israel. Ele falou para eu mandar tudo para ele. E eu posso mandar pelo Memórias e Vida. Falou? Amém. Um abraço. Deus abençoe. Deus abençoe. Paulinho, seu cabelo ficou branco mesmo, hein, rapaz? Não te adiantou, não. Eu tô te alcançando. Você... Deixa eu ir lá que a gente tem que buscar o neto na escola. Fica com Deus. Isso é bom demais, Paulinho. Com Deus, um abraço viu? para você. Deus É um abençoe. prazer te ver, viu? Mais uma Admiro muito você, viu? Obrigado, viu? Um abraço. Aí, ó. Deixando aqui o pai e uma história tão linda, tão preciosa, do Jardim das Oliveiras. Franca. Eu vou até ver se eu puxo aqui um pouquinho. Aí, filmagem. E meu carro tá ali, ó. Fazendo história. Deus abençoe. Ronaldo Sato, pastor Edson.